Pam, 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 pam. Imagina se eu tivesse uma vinheta assim, seria da hora, né? Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vlog de diário de estudos. Que na verdade não é diário, é semanal, mas esse é o nome mais bonito que a gente tem aqui. E pro papo de hoje, tô gravando aqui no domingo, fim do dia, fim da tarde, e a gente vai conversar sobre várias coisas. Coisas de vestibular, coisas de estudo, coisas da vida, coisas sobre outras pessoas. Então, vamos lá começar esse papo que a gente tem bastante coisa para falar aí. Bom, de cara, eu quero falar de uns assuntos hoje talvez um pouco mais pessoais, mais íntimos, mais difíceis, não sei. Só que vamos preparando o terreno para não ir logo de cara para falar dessas coisas mais complicadas. Vamos falando das coisas um pouco mais amenas, mais prosaicas, mais do dia a dia, e aí a gente vai entrando nesses tópicos que também está muito relacionado com isso, beleza? Algumas novidades. A primeira, antes que eu me esqueça, eu estou gravando com o mesmo microfone da semana passada, só que eu estou testando uma funcionalidade nova dele, que é a funcionalidade de redução do ruído. Porque todas as vezes que eu gravei com esse microfone novo, que eu comprei, não sei se vocês perceberam que mudou, por isso que eu consigo gravar mais vídeos, porque está muito mais rápido, o áudio já está junto com o vídeo, não preciso ficar sincronizando e tal, mas não interessa para vocês. Eu desligava o ventilador, ou o ar, no caso agora é o ventilador que tá ligado, porque ele pegava esse ruído. E eu sabia que ele tinha uma função de redução de ruído, só que ela pode ser meio duvidosa. Então, se você notar que o áudio está muito ruim, ou se o áudio estiver ruim, ou se o áudio estiver te incomodando, fala aí para eu saber que aí eu ajusto. Só que eu testei ela aqui, eu gostei, fiquei bem surpreso. Acho que não vai vazar muito áudio do ventilador para vocês. A esperança é que não vaze nenhum áudio. E me conta aí se realmente ficou bom, certo? Agora sim, vamos para as coisas que eu quero falar para vocês hoje. Eu anotei aqui algumas coisas que eu quero falar para vocês. Eu vou tentar ter esse hábito durante a semana de ir pensando e anotando as coisas que eu acho importante, porque às vezes a gente esquece também de coisas que passaram assim que no dia tiveram uma importância grande, mas que você já não lembra mais delas, o que é algo muito curioso de você se pensar, né? Fica a reflexão aí. Às vezes a gente tá meio imerso em algumas coisas e no momento ali parece que é algo muito grande, assim, muito foda, muito drástico, só que passa um tempo assim aquilo deixa de ser tão importante assim e você às vezes até esquece. Isso acontece muito com o sofrimento, né? Às vezes, em alguns tipos de sofrimento, principalmente. Tipo, se você estiver na faculdade ou agora, por exemplo, no vestibular, que você está tendo que estudar muito, geralmente é algo que é difícil e que tem uma dor envolvida ali, de várias coisas, né? Ou a própria dificuldade em si. Só que isso passa e essa dor raramente é uma dor que deixa você muito marcado a ponto de ser uma dor que continue doendo tanto. Você vai lembrar dela, só que às vezes vai ser mais saudosista. Por exemplo, às vezes que eu estudava na faculdade, tinha que tipo virar ou dormir muito pouco para terminar um projeto, para fazer alguma coisa, ou fechar uma apresentação no trabalho, trabalhar até tarde, ter que virar também. Foram vezes em que no momento ele foi muito doloroso, mas depois que aquilo passou, não era mais algo tão grande, né? Então é uma reflexão aí. Só que, enfim, fiz toda essa embromation aqui só para falar para vocês de que eu vou ir gravando, olhando aqui o planner que eu tenho da semana aqui, e acho que isso vai ajudar eu a conseguir falar sobre tudo que rolou na semana de uma maneira mais precisa e acho que mais legal, né? O planner fica todo bonitinho assim, eu não sou uma pessoa muito organizada, mas eu fico cada dia um pouquinho mais organizado e isso é muito bom, né? Eu tô nessa empreitada de ser uma pessoa mais organizada, porque eu tenho a tendência de não ser. Tem já uns 2 anos, pelo menos, que eu tô nessa sem deixar, sem desistir e ter que recomeçar do zero um bom tempo depois. Mas enfim, então essa semana começou, foi uma semana muito boa, especialmente o começo dela para mim, eu acho que rendeu muito e eu tava motivado. Eu gravei um daily vlog que vai sair quando eu conseguir terminar de editar ele, que é um vídeo mais complexo, porque são muitos takes, eu quero juntar tudo. Eu quero fazer um vídeo bem feito, então agora que eu consegui encontrar um formato que eu consigo dar e dando volume de conteúdo que é um pouco mais rápido de gravar aqui, eu vou conseguir me dedicar mais a também gravar e editar alguns vídeos que demoram mais. E alguns também que exigem mais roteiro, que é um plano que eu tenho para tentar executar um pouco mais para frente, tá? Mas então vai sair logo. Isso me ajudou a me motivar também. Foi algo que me deu mais energia, me deixou mais focado. Então,
curiosamente, foi algo positivo nessa semana. Então, eu acabei tendo uma semana que foi muito boa, assim, nesses quesitos. Até ali, quinta, sexta-feira, nesses 2 dias, assim, bateu o cansaço. Na quinta, o cansaço bateu um pouco na tarde ali, ela foi mais arrastada. E na sexta foi o inverso, assim, amanhã foi meio puxada, assim, aí eu fui fazendo as coisas, assim, mas estava um pouco mais arrastado, sabe aquele dia em que parece que tudo tem mais atrito para você fazer? Então, foi assim. Algumas coisas que eu não consegui fazer ainda, mas eu vou fazer agora. Eu tinha que editar 2 vídeos para o canal, vídeos curtos, relacionados a vídeos que já saíram ou vão sair para postar. Eu estou tentando aprender mais sobre esse formato. E agora, assim que eu terminar de esse vídeo, eu vou subir, inclusive, ele aqui, editar. Ele é bem rápido de editar, felizmente. E editar alguns outros vídeos, começar a fazer as thumbs, fazer título, essas coisas, upar eles no YouTube, fazer todo esse lance de SEO, que vocês não sabem muito, mais rola. E para finalizar aqui a descrição das coisas gerais que rolou nessa semana eu fiz um simulado online da prova total. Eu achei legal, eu fiz um vídeo rapidinho explicando também sobre como foi minha experiência. Ele também vai sair essa semana. E vocês podem ver ele se vocês querem mais detalhe, mas assim, foi algo legal, foi útil, eram boas questões, questões inéditas, assim, então no geral eu acho que foi proveitoso. O próximo simulado que eu tenho para fazer é um simulado do Enem de 2023, o primeiro dia. Ciências Humanas e Linguagens, e uma redação, eu vou pôr uma redação do Aníbal aí, para eu já fazer uma e entregar. E uma coisa que eu estava me esquecendo dessa semana, na quarta-feira é dia de entrega de redação, e eu simplesmente esqueci isso, e eu perdi a entrega. E é a primeira vez que isso acontece, e assim, não foi que não deu tempo, eu esqueci. A entrega das 7 às 9, chegou 7 horas, eu estava na academia, eu vi a mensagem chegando lá de que estava aberto o horário de enviar a redação. Assim que eu tinha chegado na academia, eu falei, fudeu, não vai dar tempo de eu voltar correndo para casa para escrever as pressas, e ainda assim eu posso terminar a redação e não dá tempo de mandar. Possivelmente vai ficar meio merda, porque eu vou ter que fazer correndo. E eu acabei escolhendo não fazer isso. Eu mandei uma redação antiga minha, que não tinha sido corrigida pelas corretoras dele, para eu ver quais os comentários que elas têm para falar. Óbvio que seria melhor se fosse uma redação atual, mas não deu, né? E eu esqueci, simplesmente esqueci, eu não anotei aqui, e provavelmente foi por isso que acabou dando errado, né? Eu tenho que planejar a semana, uma boa parte dela ali no domingo ou na segunda, e eu fiz isso, só que eu esqueci da redação. Eu simplesmente não sei o que aconteceu, eu tava distraído. Foi o dia que eu tava gravando o daily vlog também, então talvez eu fiquei mais concentrado nisso e esqueci completamente de escrever e mandar a redação, né? Meio merda, acontece. E outra coisa também que rolou nessa semana é que hoje, domingo, eu tive um dia muito bom. Foi um dia em que eu usei para descansar, então eu acordei cedo, fui na academia, tranquilo, fiz o treino de perna, aí voltei, tomei meu café da manhã, arrumei o meu quarto, que estava precisando um pouco, tinha algumas coisas bem bagunçadas, apesar de que ainda não está 100% arrumado, mas já está bem melhor do que estava. E fui almoçar com meus pais, a gente foi no shopping, e depois do almoço tomei um café com meu pai, enquanto minha mãe foi ver uma coisa que ela queria comprar. Aí a gente foi na livraria, foi bem gostoso e foi muito bom. Fazia um tempinho que eu não ia numa livraria, eu falei pra vocês em que é um hábito que eu tô tentando criar, de eventualmente ir, é uma coisa muito boa. Dessa vez eu acabei não comprando nada, mas eu tenho um livro que eu tô pensando em comprar, e eu provavelmente vou comprar semana que vem, uma das coisas que eu vou falar pra você. Mas foi muito bom. Isso é uma coisa que eu tô tentando fazer, que às vezes é um pouco difícil, de desligar um pouco esse modo muito focado e obcecado e disposto a abrir mão de muitas coisas em alguns momentos para você conseguir aproveitar mais. E é muito difícil, porque não é uma chavinha muito simples de você virar. Então, às vezes você vai para um lado e é difícil para você voltar para o outro. Então, por isso que você não costuma querer fazer muito isso, sabe? Então, você conseguir estar um pouco mais tranquilo em alguns momentos, menos agitado, assim, ansioso, e um pouco mais presente no momento. Esse é um exercício que eu tenho tentado fazer, tem um tempo já. Não é fácil, mas hoje foi um dia que eu consegui fazer, foi muito bom e me ajudou muito. Eu realmente me sinto tranquilo e descansado.
E outra coisa que eu tô fazendo, assim, que é um pouco relacionada a isso, tô tentando voltar a cozinhar um pouco. Eu tinha parado, porque aqui em casa acaba sempre tendo comida, então são raras as vezes que eu paro para cozinhar, mas essa semana que passou e essa que vem agora, eu vou acabar cozinhando para mim, para a comida da semana, então isso está sendo algo muito bom também. Me relembra também os tempos de Campinas e é algo que eu gosto de fazer, de cozinhar, então foi bom poder voltar a fazer isso também. Outras coisas que eu tenho para falar antes disso. De livros, essa semana tem sido bem movimentada. Eu terminei esse daqui, é um livro muito bom. Me pediram para falar minha opinião sobre no Instagram. Eu vou fazer alguns stories sobre ele lá. Posso eventualmente fazer algum vídeo especificamente sobre ele, mas eu vou usar ele para trazer conteúdos para vocês aqui. Ele é de um crítico de literatura inglês, que é o Terry Eagleton, e foi um livro bem proveitoso. Não é um livro super fácil de ler, mas é um livro acessível, eu acho. A maior dificuldade é que ele acaba trazendo alguns exemplos, quer dizer, ele traz muitos exemplos estrangeiros. Então, para quem não conhece todos os exemplos, você vai acabar conhecendo um ou outro, mas se você não conhecer todos, em algumas horas você fica um pouco perdido, mas você consegue pegar o fio da meada sem muitos problemas. Eu tinha acabado já o Quincas Borba, né? Eu falei isso no vídeo passado. Eu estou acabando o Alguma Poesia, do Carlos Drummond de Andrade. Eu já assisti todas as aulas do professor Landim. Agora eu estou na etapa de ler as poesias por mim mesmo, né? Especialmente as poesias em que ele não tem uma aula, né? Porque as poesias que ele falou alguma coisa já na aula tem bastante coisa anotada, como vocês veem aí, né? Nossa, que desastre. Mas tá vendo? Então, tá indo. Uma coisa que eu achei muito legal, eu não vi ainda se o material é bom, mas eu gostei que tem. Aqui no finalzinho tem um breve artigo de opinião sobre um crítico, né? E no pós-fácil aqui do Ronaldo Fraga, eu não conheço ele. Além de ter uma breve cronologia do Carlos Drummond, eu achei isso legal para você entender. Ela começa 3 anos antes e termina 3 anos depois da obra, então dá para você entender um pouco o que se passava na época e na cabeça dele, tanto na vida dele quanto no mundo. E ela tem aqui um QR Code que eu não sei se eu posso mostrar ou não, mas tem um QR Code aqui que tem mais materiais sobre o livro e eu vou começar a explorar ele enquanto eu vou lendo essas poesias, mas ele está em vias de terminar. O que vai entrar no lugar dele é um que eu já comecei a fazer o estudo de capa, que é o Marília de Dirceu. Estudo de capa é tipo assim, você estudar a obra como um todo, então quem é o autor, contexto, principais características e algumas coisas assim, antes de você mergulhar de propriamente dito nela. Esse estudo de capa pode ser feito antes e depois do livro, quanto as duas coisas juntas, né? Um outro livro que eu tô lendo, comecei a ler e tô terminando já, o que não é uma surpresa, porque é um livro de marketing, assim, esses livros costumam ser bem rápidos de ler, assim, eles não têm uma densidade nem perto de um clássico, mas é esse livro do Seth Godin, que é A Vaca Roxa. Tá sendo interessante, assim, tem algumas lições para se tirar daqui. Em algumas horas ele é um pouco genérico, em algumas outras tem algumas coisas interessantes, assim, mas eu vou esperar um pouco para dar minha opinião final sobre ele quando eu tiver terminado o livro. De leituras, por enquanto é isso. Eu provavelmente vou começar a ler Dois Irmãos, no lugar do romance que eu estava lendo, que era Quincas Borba. E acho que era essas as coisas que eu tinha para falar de leitura. Uma outra coisa, essa semana que vai começar agora vai ser muito boa. Ela vai ser um pouco mais curta. Eu tenho um médico na quarta-feira, tenho que pegar o exame no médico, então isso vai me tomar um tempo. E além disso, eu vou ter uma viagem que eu vou para um casamento de um primo meu. Até por isso que talvez, eu não sei se a minha barba tá um pouco estranha, porque eu tô deixando ela crescer um pouco, porque eu vou no cabeleireiro e no barbeiro para ele cortar tanto o meu cabelo e dar uma ajeitada na barba, e ela precisa estar um pouco grande para ele ter material de trabalho, né? Então, por isso que eu tô um pouco mais desleixado, assim. Mas tentei não deixar muito. E então eu vou viajar também. E isso vai encurtar um pouco minha semana, mas vai ser muito bom, porque eu vou ver minha família, as outras partes, né? Além da festa, que vai ser legal. E na volta eu vou parar em Campinas, ver alguns amigos, velhos amigos, e eu vou ficar um dia e meio lá também.
eu vou dar uma passeada, e eu tive uma ideia bem legal de tentar gravar um vlog lá pela Unicamp, um vlog da viagem, e dar uma passada lá na Unicamp, mostrar o Instituto de Biologia para vocês, mostrar a faculdade para quem acompanha aqui e tem curiosidade, e enfim, mostrar um pouco da viagem e da universidade para ver o que vocês acham de lá, e se vocês quiserem conhecer, né, eu acho que pode ser bem legal. Eu pessoalmente acho a Unicamp bem interessante, bem bonita, e um lugar bem peculiar, assim, então eu acho que pode ser legal. Então fala aí se você acha uma ideia boa ou não, que se você disser que não, ou se você disser que sim, eu vou estar mais propenso ou não a gravar esse conteúdo, que vai dar um trabalhinho, mas vai ser divertido. Eu nunca gravei um vlog desse tipo assim, então vai ser uma experiência para mim também. Então as coisas mais prosaicas, assim, mais do dia a dia que eu tinha para falar era isso. Tinha uma coisa que eu tava esquecendo. Uma das novidades dessa semana é uma paradinha dessa daqui também. Eu comprei um desses caderninhos sem pauta e eu vou começar a escrever nele. Eu quero escrever sem muita regra, eu nomeei ele de diário de bordo, inspirado muito no que navegantes fazem, assim, desde Darwin fazia, nas viagens dele no Beagle, até o Amir Klink, que eu já li o próprio livro dele, 100 Dias Entre o Céu e o Mar, ele usou as anotações dele para fazer, e atualmente eu tenho assistido bastante coisa da Tamara Klink, que é a filha dele, e outras coisas de navegantes também, principalmente de vela pelo mundo. Eu me interesso muito nesse assunto, eu acho que esse é um assunto que eu não falo com praticamente ninguém, mas eu gosto bastante, eu acompanho muita coisa, e eles fazem esse tipo de coisa, assim, e isso me parece bem interessante, você ir anotando os seus pensamentos junto com as coisas que foram acontecendo no seu dia e na sua vida, além de deixar um registro, te ajuda a esclarecer, te ajuda a acalmar, e eu acho que vai ser muito legal, assim, eu fiquei bem entusiasmado. E a sugestão desse caderninho específico, esses navegadores costumam usar esses cadernos sem pauta mesmo, que você consegue desenhar, assim, tem mais liberdade, mas eu vi esse daqui sugerido num vídeo ou num vlog do Johnny Vicari, eu não sei se é assim que fala o nome dele, mas enfim, então isso daqui foi algo bem legal. Deixa eu ver se a câmera ainda tá com memória, porque às vezes eu tô falando sozinho. Não, beleza, tem bastante tempo aqui. Então, eu não vou ficar falando sozinho. Quer dizer, eu já tô falando sozinho, mas pelo menos isso vai estar sendo gravado para ser um pouco menos estranho, né? Mas, enfim. E as outras coisas que se passaram pela minha cabeça, assim, eu já comentei com vocês no vlog passado que os meus focos esse ano é a FUVEST, a FAMERP e a Unicamp. Eu tinha elencado essa ordem, né? E uma coisa que eu não comentei um pouco com vocês é que às vezes a FUVEST é um pouco desestimulante. Não desestimulante, mas eu diria que ela é dura, porque ela te cobra muito. Então você precisa subir o nível. É um dos motivos de eu ter escolhido ela, para enfrentar realmente essa dureza, que eu acho que ela pode ser engrandecedora e ser muito útil. Então, um dos motivos de eu ter escolhido foi isso. Só que por vezes você acaba ficando um pouco desestimulado. Eu acho que isso é normal. Nesses momentos, o mais importante é você focar em não desistir e continuar em frente, do mesmo jeito que em outros momentos vão vir também coisas que vão te dar uma energia para isso, né? Mas é um pouco complicado você fazer isso. E uma outra coisa curiosa que eu notei essa semana, que eu nunca tinha falado, e foi até um pouco instintivo de fazer, mas eu ainda olho as listas de chamada, tanto da FAMEMA quanto da FAMERP. Em ambas eu não tenho nenhuma chance de passar, mas é um hábito curioso. Eu não olho com um olhar negativo, não. Assim, é quase como que uma coisa legal, assim, sabe? Uma fuçada que eu tô dando nas coisas, assim. Mas eu não sei, eu notei isso essa semana e achei um hábito curioso. E uma outra das reflexões que eu tive ligadas a estudo essa semana foi de como estudar, né? Eu vi um vídeo entrevista, podcast, do Rafael Lara, que ele, para quem não sabe, ele é um dos aprovados em primeiro lugar da FUVEST 2021 ou 22, eu não vou lembrar qual o ano exatamente. E aí ele falava que ele estuda assim tudo sem distinção. Eu gosto um pouco desse jeito de você estudar a matéria pela matéria, a densidade, e você vê tudo
Ao mesmo tempo que eu também me sinto um pouco bobo de estudar tudo com o mesmo peso, sem você ficar muito bom no que é mais cobrado, né? Só que aí ele faz um contraponto que talvez, nem sei se ele chegou a fazer essa reflexão, mas ele também usava muitos exercícios. Então, se você faz muito exercício, você acaba, querendo ou não, estudando baseado no peso que as matérias caem, porque na média ali você vai acabar vendo e fazendo mais o que mais cai e vendo e fazendo menos exercícios do que menos cai, né? Mas é uma reflexão interessante e, sem dúvida nenhuma, eu acho que você não deve menosprezar aquilo que cai menos, né? E às vezes tem conteúdos muito legais de se estudar, aí eles não caem muito, então é bom você fazer isso, né? No fim, assim, é sempre um exercício um pouco dialético, assim, de duas coisas meio opostas, assim, e cada hora você vai mais para um lado, né? Às vezes você só quer estudar aquilo que é mais pragmático, às vezes você está um pouco mais estudando aquilo pelo próprio estudo, né? Uma visão um pouco mais de autonomia, de inteligência, e acho que isso é normal. E acho que isso entra um pouco nesse outro tópico que eu vou falar, que é o último tópico, e é um pouco mais subjetivo, mais pensativo, mas é que um pouco do que eu comentei no vlog passado, da dificuldade às vezes de você conseguir comunicar e ficar com pessoas que não estão passando pelo mesmo momento que você, e, e às vezes é um pouco difícil essa relação. E eu queria complementar um pouco essa conversa, e com base em algumas coisas que aconteceram essa semana, né? E é algo bem complicado, assim, quando você está numa jornada como essa, assim, e até com alguns fatores atenuantes ou alguns fatores acentuadores, não sei se tá certa essa construção de frase, né, mas enfim, de quando você está passando por um caminho e geralmente sofrendo muito nele, às vezes você, por vezes, sente um pouco de desconexão ou dificuldade em conseguir se comunicar com algumas outras pessoas. E isso é difícil, porque não gosto muito daquele papo que é muito clichê, assim, comum entre os estudantes de medicina que não passaram ainda ou aqueles que já passaram, de que eles são super fodas e super sofredores, assim, não são, né? Tem gente que trabalha em condições degradantes, tem gente que tem que ficar correndo o dia inteiro na rua para jogar saco de lixo no fundo de um caminhão, tem gente que pega 4 horas de condução para ir para o trabalho, depois 4 horas de condução para voltar do trabalho e recebe um salário mínimo, né? Então eu não acho que esses são os termos de colocar, mas ao mesmo tempo, é isso que eu falei da dialética, a pressão, assim, de quando você está em algo como esse, assim, de um vestibular, de uma prova, especialmente se você se cobra bastante, e se é algo muito difícil, né, como às vezes é se você está fazendo um vestibular em um curso mais concorrido, ou se é algo muito difícil para você, ou se você está prestando um concurso, uma prova de residência, alguma coisa assim, e é uma pressão que, do mesmo jeito que esses outros casos que eu dei como exemplo aqui são sofrimento, aqui é uma pressão, né? Então eu acho que tem essa diferença. E realmente essa pressão, ela é muito grande. Eu já trabalhei, eu já fiz faculdade, lidei com muitas pressões de chefe, de trabalho, de nota, de entregar coisa, de ter que fazer apresentações importantes, de ter dado algum vacilo, de ter que ganhar seu dinheiro. Só que, assim, a pressão de você ter que passar numa prova, ela é um pouco diferente. Eu ainda não sei explicar muito bem, mas é algo muito constante, assim, e que te obriga a ficar, às vezes, muito obcecado no negócio e te obriga a ter que abrir mão de algumas coisas também e a você ter que abrir mão de momentos que você talvez gostaria muito, mas por uma recompensa maior no futuro. E isso é muito difícil, acaba às vezes te deixando chato, você deixa de sair com alguns amigos, ou você não consegue aproveitar tanto quando você sai, né, ou pode se sentir culpado. E são coisas difíceis de você se lidar, assim, de maneira geral. E isso me lembrou de um exemplo que o David Goggins traz no livro Nada Pode Me Ferir, que eu falei já um pouco rapidamente aqui no canal,
que ele traz um exemplo de dois irmãos que tinham 1 ou 2 anos de diferença e um deles vai pro Navy SEALs, né? Faz o treinamento e entra nesse grupo de elite da Marinha Americana. E esses irmãos, eles eram muito chegados, mas depois que esse primeiro irmão fez esse treinamento e passou por todo esse sofrimento que é insano, né? E, novamente, se os estudantes de medicina não acham que eles são super fodas e resistentes, assim, esse é um outro exemplo que desbanca fácil, né? Mas enfim, voltando aqui para o que realmente vale a pena e é o que a gente quer discutir. Depois que o primeiro irmão passou por todo esse sofrimento e por toda essa dor e teve que reconstruir-se ou aprender com aquilo ali, só de ter que ficar lá face a face com tudo isso, ele tinha muita dificuldade em conseguir se comunicar e se entender com o outro irmão. Parecia que eles agora estavam vivendo em mundos diferentes. Parecia que um tinha mudado a maneira de pensar e de interpretar o mundo. E às vezes isso acontece também com pessoas, né, que às vezes são chegadas de você, mas acaba rolando uma desconexão ali ou alguns problemas por conta de coisas desse tipo, né? Simplesmente um deixa de conseguir compreender muito o outro por fato dessas experiências acabarem mudando eles, né? E o fato curioso do livro é que esse segundo irmão foi e fez o treinamento do Navy SEALs também e acabou passando e entrando pro grupo da Marinha Americana. E aí eles se reaproximaram, né? Então eu acho que tudo isso que eu tô querendo dizer aqui é de que às vezes acontece isso, pode ser com familiares ou com amigos, e pode ser gerada essa distância pela diferença de momentos e experiências e como que muda, como que um vê a vida ou alguns elementos da vida. E acho que isso definitivamente acontece, assim, quando você decide estudar para a medicina. E falando um pouco mais sobre o meu caso específico, eu tenho dificuldade em comentar dos outros, né? Mas, por exemplo, eu, querendo ou não, pus um pouco tudo a perder, né? Eu tinha já uma faculdade, eu tinha começado já a trabalhar, a ter contato com esse tipo de coisa, a começar a trilhar um caminho e larguei tudo. Eu ponho entre aspas porque na minha visão eu não larguei tudo, né? Tem uma história, uma continuidade que eu vejo, mas pro mundo externo isso não é tão assim, às vezes até para mim mesmo, apesar de eu saber disso, na minha cabeça tem esse outro lado que faz essa antítese com isso que eu tô pensando, de que eu larguei tudo e tal, enfim, e essa sensação muito de que eu tenho que tomar muito cuidado e eu não posso me dar muito luxo de errar, pelo fato de que eu tô apostando tudo, vamos dizer. E acho que é bem diferente, assim, de quem, tipo, os pais ainda sustentam e acabou de sair do colégio, assim, tá num momento de vida diferente, assim, né? Então, é um pouco difícil, assim, ter que estar se desafiando a fazer algo que, para mim, é a coisa mais difícil que eu já fiz, tanto em questão de tempo necessário para dedicar e se conquistar, quanto em dificuldade em se alcançar. Eu já consegui coisas bem legais, assim, mas essa é uma das mais difíceis, né? E além disso, eu tenho também todo esse desafio que vocês acompanham por aqui, de que é criar um negócio, que isso daqui para mim, apesar de ser muito prazeroso em alguns momentos, também é um trabalho. Então eu levo esse desafio junto com isso e as coisas se acrescentam, assim. Então é um pouco do que são os elementos que formam todo esse arcabouço de que torna isso algo muito marcante e às vezes que gera esse distanciamento que a gente falou, né? Eu não sei se isso fez sentido para você, não sei se você já passou por algo semelhante assim, mas era algo que eu pensei e andei pensando nessa semana. Provavelmente eu vou trazer mais reflexões, eu tenho mais algumas reflexões, mas elas ainda não estão muito bem elaboradas assim, e eu não quero deixar esse vídeo muito mais longo. Mas se você acha que isso faz sentido, ou se isso já aconteceu com você, deixa um comentário aí falando da sua história. Mas pelo vídeo de hoje era isso que eu queria falar para vocês. Se vocês gostaram, deixa um like, se inscreve e a gente se vê. Toda semana tem esse nosso momento aqui em que a gente conversa, eu conto um pouco do que fiz, te faço uma companhia e a gente vai andando e vendo como que as coisas vão, certo? Então, aquele abraço, valeu, falou!